Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma massa que vocês podem tirar dela dois produtos, tanto empada quanto quiche. Vou ensinar uma massa salgada, super gostosa, prática de fazer, que não precisa de muitos utensílios e que você pode estar lucrando aí ou fazendo para a família. Mas antes, não esquece, segue a gente aqui no canal, curte esse vídeo e compartilha com alguém que você acha aí que pode querer fazer essa receita, certo? Então vamos para a nossa receita de hoje. Ela é super prática, na descrição do vídeo vai estar todos os ingredientes, tá? Ela é super prática, ela é super fácil de fazer e a gente não precisa de muitos utensílios, a gente precisa só de um bowl. Aqui eu vou utilizar plástico filme, mas você pode estar utilizando saquinho também de congelar alimentos, tá? E a gente pode fazer dessa massa dois produtos e variações de tamanho desses produtos, o que possibilita que a gente possa vender no centro, por exemplo, para festas, vender para lanche, né, tamanho lanche, e possa fazer tamanho grande para eventos maiores ou mesmo para agradar a nossa família, né? Fazer um prato especial aí para o café da tarde ou para o jantar. E o que a gente vai precisar para essa receita? Nós vamos precisar de, aqui eu estou utilizando margarina, mas você pode estar utilizando manteiga. Essa massa é uma variação, podemos dizer assim, uma adaptação de uma massa da culinária francesa, que tem vários tipos, né? Ali na culinária francesa tem a pâte sablé, essa que nós vamos fazer hoje, que é uma massa mais neutra, não vai açúcar nela. Mas é uma variação, como eu disse, porque eu adaptei para deixar ela com uma textura que ficasse mais gostosa e que não ficasse desmanchando, tá? Então aqui nós vamos precisar de margarina, mas você pode utilizar manteiga também, se você quiser utilizar mais fielmente a receita original, tá? Aqui nós vamos usar margarina, farinha, aqui eu trouxe um pouco de farinha se precisar, para ter uma farinha extra, mas vamos precisar de farinha e creme de leite. Só essas três coisas, farinha, manteiga e creme de leite. Vamos colocar tudo aqui no bowl, na bacia, no pote, do jeito que vocês chamarem aí. Essa massa, a gente não precisa misturar primeiro a manteiga com creme de leite, ou primeiro... Não, a gente pode misturar tudo de uma vez só, tá? Aqui a manteiga, ou a margarina, neste caso aqui margarina. As quantidades vão estar na descrição. E o creme de leite. O creme de leite eu não coloquei todo, tá? Eu deixei um pouquinho aqui. Se precisar, a gente coloca mais. Eu não estou fazendo essa massa agora, neste momento, para vender. Eu estou fazendo aqui no vídeo, então eu não vou utilizar luvas. Mas este é um momento que, se você confeiteiro está assistindo esse vídeo, é um bom momento para usar as luvas, tá? Pra gente sovar. Por quê? Porque a manteiga vai grudar na nossa mão, né? Então, para ficar melhor, esse é um bom momento para usar as luvas. Aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu só estou amassando a margarina na farinha. Eu não estou sovando, tá? Ó, eu pego com a mão e amasso na farinha, tá? Porque tem a mesma lógica do bolo. A gente não vai sovar, tá? Pra não gerar glúten, tá? Que é o que vai deixar a nossa massa elástica. A gente não quer que ela vire uma massa elástica como de pão. A gente quer que ela fique uma massa mais farofinha, assim, tá? Ela vai se juntar toda, ela vai ficar grudadinha, toda uniforme, mas quando ela estiver assada, ela vai ser uma massa mais arenosa. Se a gente sovar, que ela fique elástica, ela não vai ficar arenosa, tá? Ó, a gente só está com as pontas dos dedos, tá? E um detalhe importante que eu esqueci de falar, a margarina ou manteiga devem estar geladas, tá? Se você utilizar manteiga, a manteiga gelada ela é muito dura, então ela pode estar um pouquinho mais macia, mas não em ponto de pomada, tá? Isso vai facilitar na produção da receita. Ó, a gente vai sovando assim, sovando não, né? Amassando assim, até que ela comece, ó, no momento que a gente grudar com a mão, ela vai ter que ficar junta já, ó. Ela vai ficar toda grudadinha.
E agora a gente já começa a juntar ela toda, fazer uma bolinha só. E aqui é um momento assim, ó, se a sua massa ficar muito seca, essa aqui não ficou, tá? Essa aqui está num bom ponto. Tá? Mas se ela ficar muito seca, é o momento de você utilizar um pouquinho mais de creme de leite aqui, tá? Mas assim, ó, vá colocando de gotinha em gotinha até você sentir que a massa já grudou toda, que ela não tá esfarelando, tá? Ai, mas a massa ficou muito mole, tá? A massa ficou muito mole, tá grudando na minha mão. Então, você vai colocar um pouquinho de farinha, tá? Você pode colocar o creme de leite ou pode colocar um pouquinho mais de manteiga também. Eu prefiro colocar o creme de leite porque deixa a massa mais gostosa depois. Ó, é assim que a nossa massa precisa ficar. Agora eu vou juntar aqui no fundo, que grudou aqui. E ó. A maioria das receitas pede que a gente pare por aqui e deixe a massa descansar. Eu prefiro trabalhar com ela agora, porque se a gente colocar ela na geladeira, ela vai endurecer. E daí vai ficar muito mais difícil de colocar ela nas formas. Então, eu prefiro trabalhar a partir da... A gente terminou de amassar, de sovar e já começar a trabalhar ela, tá? Bom, aqui é o momento que a gente vai trabalhar a nossa massa e depois sim levar ela para gelar, tá? Eu vou utilizar um plástico filme, mas como eu disse, pode ser um saquinho daqueles de congelamento, pode ser tipo aquele saquinho de... Se você não faz para vender, mas eu não sei nem o que é saquinho de congelamento. Aquele saquinho de mercado mesmo, de botar fruta, se você tem um saquinho que é novinho, você pode estar utilizando nesse momento, tá? Ou, em último caso também, usar papel manteiga, tá? Por que eu não indico? Porque é mais caro, né? Você vai estar botando papel manteiga fora. Mas dá pra ser o papel manteiga também, tá? Aqui a gente vai abrir a nossa massa, colocar a nossa massa aqui. Eu vou pegar metade dela. E nós vamos abrir, colocar ela aqui no meio para poder abrir a nossa massa. Bom, colocamos a nossa massa no meio do plástico filme, tá? E com o rolo, a gente vai abrir. Quanto que a gente vai abrir, tá? O quanto você quer a grossura da sua massa, mas o que eu indico? Ali meio centímetro, menos de meio centímetro, umas 3 milímetros ali já é suficiente, tá? Como é que você vai calcular isso? Dá uma olhadinha aqui, como é que ela vai ficar, ó. Ela não pode ficar muito grossa, mas também não pode ficar muito fina, porque senão ela vai ficar quebradiça, tá? Principalmente se for, você for fazendo uma forma grande, um empadão, por exemplo, se for uma massa muito fina, vai quebrar o empadão no meio. Então, tem que ser uma espessura, assim, mais grossinha, tá? Já para empadinhas mini, eu trouxe aqui algumas formas para mostrar para vocês. Assim, não precisa ser tão grosso, porque senão vai virar só a massa, né? O recheio não vai ter muito espaço. Vamos abrir aqui, eu vou colocar nas formas aqui que eu trouxe para vocês, para dar umas ideias de formas para vocês. Enquanto eu estou fazendo essa massa aqui, eu já tenho ali no forno essa mesma massa que eu fiz para vocês nessas mesmas forminhas também, recheado, tá? O recheio também vai ficar na descrição do vídeo, a gente só não vai fazer o recheio aqui no vídeo, porque é um recheio bem prático, tá? Sem mistério. E também você pode estar utilizando o recheio que você quiser, tá? Desde que obedeça uma regra, que eu já vou falar para vocês qual é. Ó aqui, ó. Meu plástico filme se grudou, rasgou a massa. Mas aqui ela já está pronta, ó. Ela vai soltar com facilidade do plástico filme, tá? Ó, soltou com facilidade. Mas ela não é uma massa que dá pra ficar mexendo. Como eu disse, como ela não é elástica, ela não dá pra gente ficar mexendo com ela, que ela vai se quebrar, tá? Bom, eu trouxe aqui algumas sugestões de formas pra vocês, tá? Umas forminhas. E por que eu trouxe essa sugestão de forma, tá? Porque você pode fazer desde mini, para vender para coquetel, para aniversário, para fazer para o seu aniversário, por exemplo, quanto tamanhos maiores, tá? E aqui eu tenho um tamanho intermediário, que seria um tamanho lanche, tanto para quiche quanto para empada, tá? A forma da empada é um pouquinho mais funda, e é um produto que, como eu mostrei para vocês podem fazer com o que vocês têm em casa, né? Vocês não precisam comprar batedeira, não precisam comprar
espátula, é o que vocês fazem aí com os utensílios que vocês têm na casa de vocês. E podem começar fazendo uma renda extra com o salgado, né? Temos alguns outros vídeos aqui no canal, a gente vai deixar o link para vocês, de bolos práticos para vocês venderem, né, fazendo uma renda extra. E além do bolo, que é um doce, vocês podem também ter um salgado, tá? E com essa mesma massa, vocês podem fazer 2 tipos, que é a empada, que a gente utiliza essa forma. Como é que a gente vai colocar na forma? A gente abriu a massa, tá? A gente pode colocar com a massa aberta, forrar a nossa forma, tá? Dessa forma aqui, ó. Pegamos um pedaço aqui, vamos rasgar o restinho. E vamos colocando dentro da forma, ó. Tá? E vamos ajustando. Ah, ficou um buraquinho. A gente pega um pedacinho e vai lá e tapa aquele buraquinho, tá? A gente pode fazer assim. Eu acho mais prático, tá? Porque também a gente coloca um pouco de padronização na grossura da massa. Ou pode fazer pegando um pouco da massa. Aqui eu peguei uma bolinha. Colocando no fundo da forma e apertando. Ó, apertando com o dedão. Vai apertando, vai espalhando a massa, ó, com o dedão pelo fundo da forminha, tá? Mas assim, fica mais grosso um pouco, tá? Não vai ter problema, mas fica muito marcado por dentro. Não tem problema, o cliente não vai ver dentro da massa, ele vai ver por fora, né? O que acontece? Aqui pode não ficar tão padronizado a espessura da massa, pode ficar um ladinho mais grosso, um ladinho mais fino. E se a gente fizer assim, a gente tem mais ou menos uma padronização, tá? Mas isso também não é um problema, né? Não é uma coisa assim, minha nossa, mas é mais uma dica mesmo para que você faça e economize massa também, né? Assim economiza um pouquinho de massa, tá? Ó, já coloquei todos aqui. E como eu vou fazer empada com essa forma, né? Eu gosto de deixar uma beiradinha aqui da massa pra cima, tá? Pra fora da forma. E eu vou mostrar pra vocês agora o porquê. Aqui. Ó, agora eu vou abrir mais um pedacinho aqui. Pego de novo, boto dentro do plástico filme, tá? Venho com o rolo e abro. Não tem problema juntar pedacinhos, não vai estragar a massa nem nada, tá? Ó. Recheei, tá? Recheei a minha massa. Aqui nós não vamos rechear, porque eu vou trazer já pronto o recheado pra vocês. Mas aqui, recheei. Coloquei o recheio. Eu posso vir, tá? Com a massa, opa, viu? Não, já ficou aqui a dica. Tentei botar o rolo direto na massa, não deu, tá? Na verdade, foi uma desatenção aqui. E não estava com o plástico. Mas já deu pra vocês verem que não dá pra colocar o rolo direto na massa. O que eu vou fazer? Eu vou vir com a massa e vou tampar a minha forma. Tampei. Aquela beiradinha de massa que ficou pra cima na forma vai ajudar a grudar a tampinha, tá? Vai ajudar a grudar a tampinha, porque o que acontece? Essa tampinha, essa massa aqui que vai ser a tampinha, ela vai grudar naquela beiradinha de cima e não vai precisar que a gente aperte muito pra dentro aqui, tá? Uma dica pra facilitar, tá? Pronto, aí nós temos a nossa empada pronta, certo? A gente pincela um ovo aqui, uma gema, na verdade, né? Pincela uma gema aqui, coloca um pouquinho de orégano, bota pra assar, ficou perfeito. Na hora de desenformar, ela vai praticamente soltar sozinha. Caso não solte sozinha, pega uma faquinha bem de leve e passa na beiradinha que ela vai soltar. Mas isso eu mostro pra vocês agora quando a gente pegar as nossas empadas que estão lá no forno. O próximo é a forminha de quiche, que também serve para lanche, tá? A gente vai fazer a mesma coisa, é o mesmo processo, tá? A gente vai abrir a massa, ó, abrimos a massa, a gente, ó, vê mais ou menos o tamanho da nossa forma, a gente abre. Essa forminha aqui, ela é muito boa, é uma forminha, ela é da Sulformas, ela tem inclusive tamanho grande, assim, 15 centímetros. Ela vem com a tampinha, então ela facilita bastante, fica uma embalagem bonita, tá?
ela fica aqui, encaixa aqui, ela fica uma embalagem bonita, chama atenção. A gente bota um adesivinho aqui com o nome, ou um adesivinho com a data de validade também, aqui em cima. E ela é super bonita. E outra que a gente não precisa lavar a forma depois, né? A gente vai assar aqui e já vai entregar para o cliente. Aqui, vou fazer o mesmo processo, só tomando mais cuidado um pouco, porque como é uma forma de papel, ela é mais sensível, a gente não pode apertar muito para não amassar ela, né? Mas dá tranquilo, eu faço aqui, é super tranquilo, tá? Sobrou, a gente vem com uma faquinha pela beiradinha da forma, corta. Cortamos, ó. Pronto. Tá aqui a nossa massa de quiche pronta, tá? A quiche, ela pode ser feita de duas formas, tá? A gente pode pré-assar essa base, tá? Coloca no forno, assa, coloca ali pra assar por uns 10 minutos, 15 no máximo, em fogo em forno bem baixo, 160, 180 graus, não mais que isso. Quando a gente perceber, pra isso a gente tem que fazer uns furinhos aí, tá? No fundo. Quando a gente perceber ali que ela já está sequinha, tá? A gente tira do forno. Não precisa esperar dourar, tá? A gente vai só secar um pouco a massa, para que depois, quando a gente coloque o recheio, a massa esteja bem assada por baixo, tá? A segunda alternativa é já colocar o recheio aqui e colocar tudo para assar de uma vez só, tá? As duas formas dão certo. A única diferença é que assando tudo de uma vez só, aqui a base embaixo, ela pode ficar mais com aspecto de cozido do que de assado crocante. Mas que também não é uma reclamação, assim, uma reclamação do cliente. Porque ela vai ficar com uma camadinha mais amolecida aqui no meio e mais assadinha pelo fundo. Qual que é o porém das duas massas, tá? A massa, o recheio não pode ser um recheio molhado. Pode ser um recheio com caldo. Ele tem que ser um recheio cremoso, um recheio molhadinho, mas um molhadinho que não vá encharcar a nossa massa. Entende? Quando a gente for assar, a gente vai colocar ali, por exemplo, um frango desfiado com requeijão. Ele vai ficar molhadinho, vai ficar cremoso, mas não tem caldo. Entende? Então, vai deixar a nossa massa assar e ficar sequinha. As empadas que nós estamos assando aqui para mostrar para vocês, elas são recheio de ricota. Como é que eu faço esse recheio de ricota? Eu pego a ricota, eu amasso ela bem amassadinha, deixo ela bem esfareladinha, coloco tomate, coloco salsinha, orégano, qualquer tempero que você quiser. Quer botar azeitona, pode colocar. Quer colocar cebolinha picadinha crua ou dar uma refogada na cebola e depois colocar ali dentro nessa mistura, pode colocar também. Nessas que eu fiz hoje, eu deixei ela seca. Tá? Eu não coloquei nenhuma mistura, mas pode, por exemplo, colocar uma mistura de requeijão, umas 2 colheres de requeijão, mistura, vai virar uma papinha assim, e vai colocar aqui dentro. Quando a pessoa for comer, já tá molhadinho, tá? Mas não molhado o suficiente para secar, para molhar a nossa massa, tá? Então essa é uma dica importante para que você tenha uma empada ou uma quiche com uma massinha crocante. Não coloque nada que tenha caldo, tá? Ou muito óleo, tá? Às vezes, por exemplo, assim, um recheio que eu faço bastante aqui é o recheio de alho poró. E o alho poró, ele é como se fosse uma cebola, ele não absorve, né, a gordura. A gordura que você colocar ali para refogar, ela vai ficar ali. Então, e ainda vai soltar um pouquinho de água por conta do tempero, do sal, né? Então, eu sempre tento secar bem essa aguinha que vai soltar do sal. E o óleo eu tento colocar o mínimo possível, né, para refogar. E se ficar um pouquinho de óleo ali, eu tento tirar, escorrer bastante. Porque como o recheio ele não absorve aquele óleo, aquele azeite, vai transferir para a massa. E a massa vai ficar com um aspecto de cozida ao invés de estar crocante, tá? Ou às vezes ela até vai estar crocante, mas vai estar oleosa demais. Então, acho que consegui explicar bem, né, essa parte. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente explica para vocês. E aqui eu tô fazendo uma mini, para vocês verem. A mini não tem escapatória, melhor é fazer com a mão mesmo, é mais rápido, tá? Faz aqui com a mão, tira rapidinho.
E nessas forminhas aqui, eu acho que essa aqui é a forminha número 1, tá? Eu indico utilizarem a forminha de alumínio, tá? Tem umas outras forminhas que são bem baratinhas, que a gente compra em qualquer bazar. Essas forminhas, elas não têm uma durabilidade muito boa e acaba que pode estragar a sua massa aqui, tá? Então, essas forminhas aqui, elas a gente consegue comprar com um custo bem bom pela internet. Então, aqui, a gente pode fazer a empada, tá? Da mesma forma. E a quiche, tá? A quiche aqui. E a empada, da mesma forma que eu mostrei pra vocês aquela ali. Só que o que eu faço aqui pra agilizar a minha produção, tá? Eu abro a massa, recheio todas as empadinhas, deixo a rebarbinha aqui pra fora, que nem eu falo, que nem na grande, igual, tá? Aí não precisa fazer um acabamento neste momento tão bonito. Quando for a quiche, sim, tem que fazer um acabamento melhor aqui na beiradinha, tá? Porque essa beiradinha vai aparecer. Mas quando for a empada, não precisa se preocupar, porque vai a tampinha, né? Então, a gente vai fazer o acabamento na tampinha. Então, o que eu faço? Eu recheio todas as minhas empadinhas e depois eu venho virando elas em cima da massa, tá? Porque como ela é muito pequena, eu já tentei virar a massa em cima de várias e passar a mão, assim, apertando. Assim eu acho mais prático, tá? Mas aí vai de você testar aí na sua casa, na sua produção, pra ver como você vai achar melhor. Eu faço aqui tudo muito manual, tem algumas formas que a gente só encaixa essa daqui, joga ali por cima e passa o rolo e tá pronto, né? Aqui não, aqui eu faço um por um, então tô mostrando pra vocês como é que eu faço. Recheio a minha empadinha, abro a massa aqui e viro aqui e aperto. Apertou, automaticamente já sai com acabamento, tá? Dá pra dar uma leve apertadinha, uma pressionadinha, só pra que a tampa não descole na hora de assar, tá? E agora vamos fazer a nossa última forma, que é uma forma maior, né? Que dá também para fazer maior que essa aqui, tá? Essa daqui é uma de 15 centímetros, é um aro 15, mas dá para fazer no 20, dá para fazer no 30, dá para fazer no tamanho que você preferir. Geralmente esse tamanho aqui a gente faz quiche nela, tá? Mas também dá para fazer empada, só vai ficar uma empada mais baixinha, tá, gente? Bom, eu acho que de massa e de abertura de massa, a gente já falou tudo aqui. Eu vou agora pegar as nossas empadas e quiches que já devem estar prontas e volto para mostrar para vocês como é que ficou o resultado. Voltamos então agora com já com as nossas empadas e quiches prontas. Mas antes de mostrar para vocês como elas ficaram no resultado final, eu quero mostrar para vocês como é que a gente pode guardar, tá? Sobrou massa. Ah, não, eu fiz demais, sobrou, não vou utilizar mais agora. Pega a massa, pega o plástico filme ou um saquinho, pode ser até aquele mesmo que você utilizou para abrir aqui, enrola bem enroladinho, bem fechadinho, tá? Quanto mais fechadinho, melhor para ela não ressecar. Coloca ali uma etiquetinha, né, com a data que você fez, a receita que você utilizou, se você tem mais de uma, né? Mas bota ali a data que você fez a sua massa. Pode guardar na geladeira por até 10 dias, tranquilamente. Pode colocar no freezer por até 3 meses também, tranquilamente, tá? Como é que descongela? Tira do congelador para a geladeira, tá? E deixa ali para ela amaciar um pouquinho. E da geladeira para a sua bancada, para ela ficar mais maleável para você utilizar, tá bom? Fora da geladeira, ela não dura muito tempo, tá? Ela não vai durar muito tempo por conta do creme de leite, tá? Mas dá pra ficar ali, se você tá trabalhando ali durante o dia, até um dia fora da geladeira ela resiste, certo? Se não tiver um calor de 40 graus. Mas aqui no sul tá bem frio agora, então aqui poderia até deixar fora da geladeira por 3 meses, que tá valendo também. Brincadeiras à parte. Falamos aqui sobre congelamento e validade da nossa massa crua e pura, tá? Vamos falar agora da nossa massa se ela já estivesse recheada, tá? Vai depender do seu recheio, tá? Se você estiver utilizando frango, você vai congelar pelo tempo do congelamento do frango, tá? Geralmente o frango dá para congelar ali por 30 a 90 dias. A mesma coisa, vai depender do recheio que você estiver utilizando. E a mesma coisa para guardar na geladeira. Então, se você estiver utilizando o recheio de frango,
até 3 dias na geladeira crua ele vai ficar tranquilo, né? Mais que isso já não dá mais. A mesma coisa ali, por exemplo, brócolis. Brócolis é um recheio que, se você faz, ele é muito perecível, tá? Então, no máximo ali 2 dias na geladeira. Mas, congelado, tranquilo, 30 dias, certo? Você pode congelar das duas formas. Você pode congelar crua, tá? E como é que eu vou assar? Direto no forno, tá? Vai tirar do freezer e botar direto no forno, tá? Uma dica, se você tá fazendo aí pra você mesmo, tá? Eu quero aprender a receita pra utilizar pra fazer, pra eu ter de lanche pra levar. Você pode colocar na air fryer, tá? Então ali você vai colocar o quanto couber na sua air fryer. Se você quer colocar 2, se você quer colocar 3, quer fazer as pequenininhas e colocar várias, pode colocar na air fryer. Vai ficar ali na temperatura 180 graus em torno de uns 10 minutos, mais ou menos. Dá aquela espiadinha pra ver se ela já vai estar assadinha por dentro. Se você colocar ela congelada ali, coloca a temperatura um pouco mais baixa pra dar tempo do recheio descongelar também, tá? No forno, tá? No forno, fica em torno de 40 minutos, tá? Independente do tamanho. Se você tirar congelado e colocar no forno, também comece com uma temperatura um pouco mais baixa, para dar tempo do recheio, principalmente assim na empada, né? Que ele é um pouquinho mais funda, para dar tempo do recheio descongelar completamente, também aquecer. Depois aumente ali para terminar de dourar. Então fica ali em torno de 40 minutos, tá? Mesmo sendo pequenininha, tá? O que a gente tem que cuidar? Colocar num fogo médio, tá? 180 graus, no máximo 200. Porque se passar, as pequenininhas passarem do ponto, elas ficam secas demais. Elas secam o recheio e fica bem ruim, tá? Experiência própria passando para vocês essa dica, então cuidem ali, fiquem sempre de olho no forno. Passou 30 minutos no forno, já fica de olho. Dá uma olhadinha, ver se já não tá pronta. Ela já tá soltando com facilidade, ó, como soltou, tá bem douradinha, tá? Se ela tá soltando com facilidade da forma. A quiche, pode ser que ela não solte com tanta facilidade, porque quando a gente colocar o cremezinho da quiche, né, que é o leite condensado, creme de leite com os ovos, se derramar e pegar na beiradinha da forma, vai grudar, tá? Essa aqui não grudou, essa aqui vai soltar fácil, ó, tá? Vai soltar fácil. Mas, vamos ver se essa aqui, deixa eu ver. Ó, essa aqui já grudou, ó. Deu uma grudadinha, deu uma sacudidinha, ela caiu. Mas algumas vai precisar dar ajudinha numa faca aqui pra dar uma soltadinha de leve, tá? Mas com muita delicadeza pra não esfarelar a nossa massa. O que eu vou mostrar agora pra vocês? Essa aqui é a empada grande, ó. A empada grande tá morninha ainda. E, como eu disse pra vocês, ó, solta super fácil, tá? Ela é uma massa amanteigada, então não precisa untar as formas. Vocês viram que eu não untei nada. Então ela vai soltar super fácil da forma, tá? Dourou aqui, ficou bem bonita. Um tamanho ideal pra lanche, ó. Né? Um tamanho super ideal pra você fazer uma renda extra e vender, tá? Aqui a nossa quiche da embalagem bonitinha que eu mostrei pra vocês. Aqui, ó, vocês viram que deu uma transbordadinha aqui do creme da nossa quiche. Essa receita do creme também vai ficar na descrição do vídeo, tá? Super fácil de fazer. Uma transbordadinha, então ele vai grudar aqui na beiradinha, ele não vai soltar tão fácil. Mas nada que impeça de comer quando vai tirar aqui da forma, ó. Solta também super fácil. A ideia é aqui que o cliente coma daqui mesmo, né? Mas se por acaso você quiser tirar, vamos tirar aqui pra ver como é que ficou. Com delicadeza, porque é uma massa manteigada, ela vai esfarelar, tá? Ó. Deu uma leve grudadinha na forma aqui embaixo, tá? E aquilo que eu falei pra vocês, quando a gente assa a massa crua, já com recheio, pode acontecer dela ficar um pouquinho no meio assim, ó, parecendo que não está bem assada, mas ela está. É a umidade do recheio que fez com que ela ficasse assim, tá? Então, aquela dica de pré-assar um pouquinho, né? De pré-assar a massinha da quiche por alguns minutos antes de colocar o recheio é super válida, tá? Então, fica aí conforme o seu gosto. Vou colocando aqui em cima, pra deixar bem bonito. Aqui, vou tirar as pequenininhas também, pra vocês verem, ó. Olha como fica um amor. E vende super bem pra festa, tá, gente? Super, super, super bem. Ó, essa aqui deu uma grudadinha, soltou. E diferente da quiche da maior, ó,
Essa quiche aqui, ela assou super bem no fundo, tá? Uma das diferenças é a forma, que a forma de alumínio, ela espalha melhor o calor do que esse tipo de forma aqui. Sempre que você utilizar esse tipo de forma, coloque numa forma maior, tá? Não coloque essa aqui direto na grade do seu forno. Aqui mais uma, bem bonita. A Mari hoje vai tomar café aqui, ela tá gravando aqui conosco, né? O nosso vídeo, já tá gostando hoje do vídeo, né? E aqui é a forma maior, tá? Aqui eu tô utilizando uma forma de fundo falso. Forma de fundo falso sempre vai facilitar a nossa vida. Mas se você não tiver, pega a sua forminha, pega um prato que seja retinho e vira, tá? Vai funcionar também. Com muito cuidado, claro. Eu já fiz várias vezes antes de comprar formas de fundo falso, principalmente tamanhos maiores, então imagina fazer uma de 30 centímetros virando, é uma aventura, mas dá certo, tá? Ó, aqui ela soltou super fácil e vai soltar super fácil também o fundinho. Ó, uma faquinha. Pronto, já soltou. Tá? Não vou tirar aqui do fundinho, porque nós vamos colocar ela aqui. Mas ela solta super fácil, tá? Esse recheio aqui, como eu falei pra vocês, é de ricota, tá? Tomate, ricota e alho poró, tá? Um alho poró refogadinho, misturado na ricota. Porque só a ricota pura talvez as pessoas não gostem muito. Então, se você, por acaso, quiser fazer ricota, faça temperadinho que o pessoal vai gostar mais, com certeza. Seus clientes vão gostar. E se você, por acaso, não gosta muito de ricota, mas ficou interessado em experimentar, experimenta assim, bem temperadinha, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Quanto a valores, tá, gente? Valores vai variar aí da sua região, tá? Aqui, em torno de uma empada dessa, você pode vender em torno de R$7, tá? Vai depender muito do recheio que você utilizar. Se você utilizar um recheio, por exemplo, com catupiry, vai ficar mais caro. Se você utilizar um recheio com um requeijão cremoso, daqueles bem cremosos, bem gostosos, vai ficar mais caro. E eu indico sempre você a testar produtos com qualidade assim, qualidade melhor, né? Não utilize aquele requeijão aguado, vai estragar a sua massa, né? Vai deixar ela úmida. E também o sabor não vai ser tão bom assim. Então, utilize sempre os melhores ingredientes, que com certeza, se você está vendo essa receita com a intenção de fazer para vender, com certeza você vai ter muitos clientes atrás aí de encomendas, vai ter muitas encomendas, vai ter muitos pedidos. E se você tá vendo essa receita aqui para replicar para a família, eu tenho certeza que vão sempre pedir para você levar essas receitas aqui, um empadão, uma quiche, nos próximas reuniões de família. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa receita e que vocês consigam reproduzir ela aí. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, a gente vai estar respondendo para você. Se você gostou, já sabe, curte, compartilha. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber as novas receitas, as notificações aí das nossas novas receitas. Certo? Então, até mais!